Amém? Então nós vamos agora iniciar na lição 8, amor, a marca do seguidor de Jesus. Antes, porém, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, eu peço que o Senhor possa falar conosco poderosamente pela Tua palavra, mediante o Teu Espírito Santo. Nós dependemos de Ti, nós confiamos em Ti, precisamos de Ti, declaramos a nossa dependência no Senhor e cremos de todo o nosso coração que o Senhor vai falar poderosamente em nossas vidas e nossas vidas jamais serão as mesmas, em nome de Jesus. Amém e amém. Num verdadeiro sentido, queridos, essa lição, a lição 8, é a lição mais importante de todo o livro da Nova Criatura. Na página 28, lição 8, tá? Página 28, lição 8, amor, a marca do seguidor de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, para o livro de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31. Marcos 12, 28 a 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amém? Então, quais são os dois mandamentos mais importantes da Bíblia, irmãos? Podem falar? Isso mesmo. E o segundo é? Isso mesmo. Então, o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus. Muitos falam assim, acima de tudo, né? Mas a Bíblia é muito mais específica do que isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Em 4 dimensões, e são realmente completamente abrangentes, e sempre em todas as 4 dimensões ele fala de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora nós vamos estudar as 2 provas principais de que eu amo a Deus. Porque veja bem, às vezes você encontra, vamos supor, um bêbado lá na rua, totalmente bêbado, um cara que talvez até rouba dos outros, bate na mulher, fala palavrão, blasfema toda hora contra Deus, mas se você perguntar para ele: mas você ama a Deus? Ele fala: eu amo. O que adianta ele falar que ama a Deus? Só porque ama a Deus quer dizer que ele ama? A Bíblia mostra que existem provas que nós podemos saber se alguém realmente ama a Deus ou não. Então nós vamos ver agora as 2 provas principais de que eu amo a Deus. Quais são as 2 provas? A primeira prova: eu irei obedecê-lo em tudo. Vamos dizer isso? Eu irei obedecê-lo em tudo. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu irei obedecê-lo em tudo. Vamos olhar então agora em João capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. João 14, 15. Isso é um versículo muito importante na Bíblia Sagrada, um versículo realmente que vale a pena decorar, tá certo? João 14, 15. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, você que está preenchendo o livro aí, você pode escrever, né? Jesus disse lá: se me amais, o quê? Guardareis os meus mandamentos. Tá certo? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é reforçado com outros textos da Bíblia também, em 1 João 2, 4 e 3, 18. Letra A: eu preciso obedecer a Deus mesmo quando meu coração não pede para fazer algo que é da vontade dele? Sim ou não? Sim. Queridos, muita gente já foi enganada por essa frase, meu coração não pede. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar assim: eu lembro uma vez, por exemplo, que eu até falei para um senhor, né? O senhor deve ir para a igreja. Ele falou: não, eu vou, mas não sempre. Eu falei: não, mas o senhor deve sempre ir. Ele disse assim: não, eu só vou quando o meu coração pede para mim. Eu acho que é errado eu ir se o meu coração não estiver pedindo. Acho que o certo é só ir quando o coração
pede para a gente ir. Esse senhor estava 100% enganado, 100% errado. Por quê? Porque a Bíblia não fala assim, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia não diz assim: olha, não deixai-vos de congregar, a não ser que o seu coração não te peça. Aí você não tem que congregar se o seu coração não estiver te pedindo. É isso que a Bíblia diz? É óbvio que não. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixai-vos de congregar uns com os outros, e quanto mais que vedes que o dia se aproxima. Em outras palavras, cada dia que fica mais perto da volta de Jesus, aí é para congregar mais ainda. Ele falou isso 2000 anos atrás, que já não era para faltar a congregar, não era para deixar de congregar, imagina agora. Então, meu irmão, nós estamos 2000 anos mais próximo da vinda de Jesus e nós devemos congregar muito e congregar fielmente. Então, é muito, muito, muito sério isso, né? Você não vai seguir o seu coração quando ele fala para você fazer qualquer coisa que é contra a vontade de Deus. Você tem que seguir a vontade de Deus acima do seu coração. A Bíblia fala que desesperadamente iníquo é o coração do homem e totalmente deturpado. Então, muitas vezes, o seu coração vai pedir você para não fazer algo que Deus está te pedindo para fazer. E outras vezes, seu coração vai te pedir para fazer algo que Deus está falando que é para você não fazer. Então, você nunca deve seguir o seu coração quando ele contradiz o que diz a palavra de Deus. Você sempre deve seguir a palavra de Deus. Então, agora, pastor Eibe, mas se meu coração não está pedindo, e eu vou obedecer a palavra de Deus, aí eu não vou estar sendo hipócrita, porque eu vou estar fazendo aquilo só assim, como se fosse de uma forma hipócrita, de uma forma artificial, eu não vou estar realmente escolhendo a vontade de Deus, vou só estar fazendo aquilo como se fosse de boca para fora. Não, escuta bem, isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. Se você está obedecendo para só agradar o pastor, ou agradar o líder de célula, ou agradar o discipulador, ou agradar seu pai, sua mãe, aí você está sendo um pouco hipócrita, porque aquela obediência sua deve ser, acima de tudo, para agradar a Deus. Mas quando o seu sentimento não tem vontade nenhuma de fazer a vontade de Deus, quando o seu coração não pede para fazer a vontade de Deus, mas você decide a fazer a vontade de Deus assim mesmo, e você faz com a motivação de porque você quer obedecer a Ele, porque você quer agradar a Ele, aí, meu irmão, isso é maravilhoso. Isso não tem nada a ver com hipocrisia, muito pelo contrário. Aí que você está sendo muito correto mesmo, muito correto mesmo. Por quê? Porque você está mostrando, Deus, eu quero fazer a tua vontade acima da minha vontade. Eu quero te agradar, mesmo quando o meu coração não pede, eu vou fazer a tua vontade acima da minha vontade. Aí, meu irmão, isso é muito nobre e Deus vai se agradar muito com isso, porque Deus está vendo que a sua carne não quer, o seu coração não quer, mas Deus está vendo que você decidiu obedecer a Ele assim mesmo e Deus vai te abençoar por isso, Deus vai te honrar por isso. Então isso é muito, muito importante. Muito bem. Isso é o que a Bíblia chama agir pela fé, né? Por isso que aí na letra B fala assim, eu preciso agir pela fé e não de acordo com meus sentimentos, né? O cristão, ele baseia a sua fé na palavra e ele baseia as suas ações na fé e a fé na palavra. O cristão derrotado, ele baseia a sua fé nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, está sentindo bem? Está cheio de fé. Está sentindo ruim? Está sem fé. Aí ele é um derrotado. Mas o cristão vitorioso, ele baseia as suas decisões na fé
E a fé na palavra. Então, a palavra nunca é flutuante, a palavra sempre é a mesma, por isso que ele é vitorioso. Leia Mateus 26, 38 a 39. Vamos ler, porque realmente é muito precioso esse texto aqui. Mateus 26, 38 a 39. Mateus 26, 38 a 39. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, irmãos, Jesus não queria morrer na cruz. Ele não queria morrer na cruz porque ele sabia que ao morrer na cruz, ele seria separado do Pai. Por que seria separado do Pai? Porque ele ia ficar cheio dos seus pecados, meus pecados. E Deus não pode ter comunhão com o pecado. Então, ao assumir os nossos pecados, o Pai teria que virar as costas para ele. Por isso que Jesus gritou na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus não estava exagerando, Jesus não estava enganado, Jesus estava falando a verdade. Deus desamparou Jesus naquele momento. Por que Deus desamparou Jesus? Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado, e Jesus estava cheio dos nossos pecados. Então Jesus não queria isso. Isso doeu muito mais do que os pregos nas mãos, os espinhos na cabeça, os açoites nas costas. Isso doeu muito mais, ele ser separado do Pai. Por isso que ele falou: não quero não, eu não quero ser separado do Senhor, e pronto. Só que tem uma coisa: se for possível, então, faça, se for possível salvar a humanidade por outro caminho, faça esse outro caminho, Pai. O Senhor é tão poderoso, deve ter um outro caminho de poder salvar os homens, sem eu ter que assumir o pecado deles e ficar separado do Senhor. Não é possível, deve ter uma outra forma. Então, se for possível, vamos fazer dessa outra forma, Pai. Aí ele falou: agora, se não é possível, então tudo bem, eu vou obedecer ao Senhor. Por quê? Eu não quero a minha vontade. Eu estou decidido que eu vou fazer a sua vontade e não a minha vontade. Então, seja feita a tua vontade e não a minha. Por isso que ele disse: olha, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E essa deve ser a nossa atitude, não é mesmo? Então, Jesus, naquela grande agonia, Jesus disse, estou em letra C, né? Não seja feito como o quê? Eu quero, e sim como tu queres. Muito bem. Então, se eu não obedecer em tudo, irmãos, em tudo, eu estou demonstrando falta de o quê? Amor para com Deus. Então, como que eu posso saber se eu realmente amo a Deus como eu devo? É se eu obedeço Ele em tudo. Porque se eu desobedecer em qualquer área, então eu estou provando que falta amor. Que eu não amo a Deus o tanto que eu devo amar. Tá certo? Muito bem. Segunda prova. Muito bem. Nós estamos falando sobre as duas provas de que eu amo a Deus. Quais são as duas provas principais de que eu amo a Deus? A primeira nós já vimos, é que eu irei obedecê-lo em tudo. A segunda prova de que realmente eu amo a Deus é eu irei amar os meus irmãos como Cristo me ama. Estou no começo da página 29, na segunda prova. Vamos ler essa segunda prova em voz alta, todo mundo junto. 1, 2, 3. Eu irei amar os meus irmãos como Cristo me ama. Então vamos olhar agora em João capítulo 13, versículo 34. Esses dois versículos, o versículo 34 e 35 de João capítulo 13, são muito poderosos. João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35.
João 13, 34 e 35. Diz a palavra de Deus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, preenchendo lá no livro da Nova Criatura, novo mandamento vos dou, que vos o quê? Ameis uns aos outros. O quê? Assim como eu vos amei. Que, o quê? Que também vos ameis uns aos outros. Muito bem, parabéns. Agora, eu quero enfatizar o versículo 35, não está aqui no livro da Nova Criatura, mas ele disse no versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus disse, é esta forma que você vai conhecer um verdadeiro seguidor de Jesus. Isso é muito forte. Eu vou repetir. Ele diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quer dizer, a verdadeira carteira de identidade do seguidor de Jesus é se ele ama os seus irmãos em Cristo. Isso é interessante, porque eu lembro que certa vez, anos atrás, pessoas de uma certa igreja cheio de usos e costumes, eles falavam assim, não, a razão que a mulher não pode usar calça esporte, a razão que ela não pode usar brinco, ela não pode nem aparar o cabelo, tem que deixar crescer, não pode fazer maquiagem, nem usar brinco, porque e o homem sempre não pode usar bermuda, tem que usar manga comprida, não pode nem ter bigode, muito menos barba, tem o cabelo bem curtinho. Por quê? Porque falavam assim, olha, porque isso que identifica quem é crente. Para saber se é um crente, é pela roupa, pelo cabelo. É assim que identifica o crente, irmãos? Não. Me diga uma coisa, se entrar aqui uma mulher sem maquiagem, sem o cabelo estar aparado, e nem cortado, aquele cabelão, e até muito cabelo debaixo dos braços também, e a perna cheia de cabelo também. Só que ninguém vê a perna porque o vestido é tão comprido que ajuda a prefeitura a varrer as ruas. Se uma mulher dessa entrar aqui, pálida, com aquele cabelão, aquele vestidão bem grandão, parecendo aquelas batas enormes, e ela entrar assim, aleluia, aleluia, falando assim, pelo jeito dela vestir, pelo jeito dela falar aleluia e tremer as mãos, eu vou saber que se ela é crente de verdade ou não? Não. Ela podia até ser uma prostituta, fingindo de crente, não é mesmo? Ela podia ser até uma prostituta, ninguém sabe. Pelo cabelo, pela roupa, até pelo aleluia e pelo tremor das mãos. Agora, quem fosse conviver com ela em casa e ver o jeito que ela trata o marido, os irmãos, os filhos, o jeito que ela age, aí vai poder ver se ela realmente é convertida, não é mesmo? Porque nisto conhecerão quem são os meus verdadeiros discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Porque a Bíblia diz que nisto conhecerão quem são os meus verdadeiros discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Vamos continuar. 1 João 4:20 diz que se eu disser que amo a Deus, mas odeio a meu irmão, eu sou o que, irmãos? Mentiroso. A Bíblia que fala isso, irmãos, está escrito lá em preto e branco. 1 João 4:20. Se eu disser que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, eu sou mentiroso. Então, veja bem, um crente que fala assim, não, eu não consigo perdoar aquele irmão, ou eu não perdoo mesmo, ou eu odeio aquela pessoa, ou ele nunca converteu, ou ele é um crente muito carnal, muita criança, tão carnal, tão almático, que ele realmente não cresceu nada na fé ainda, e nós não podemos nem ter certeza se ele converteu ainda, para ele poder
para a gente poder ter certeza que ele converteu, ele teria que realmente arrepender profundamente dessas atitudes erradas, procurar perdoar a todos e amar a todos de coração. Porque a Bíblia que diz, eu volto a repetir, 1 João capítulo 4, 20 diz que se eu disser que amo a Deus, mas odeio a meu irmão, eu sou mentiroso. Estude Efésios capítulo 4, 31 até 5, 2 e complete os espaços em branco. Eu gostaria que nós até lêssemos em voz alta esses versículos aqui, porque são muito preciosos, tá? Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículos 31 em diante, até Efésios capítulo 5, versículo 2, tá bem? Então, vamos ler em voz alta, todo mundo junto. Lembre-se que eu falei que a versão que nós usamos aqui na classe de nomenclatura é a versão revista atualizada. Então, vamos ler em voz alta, Efésios capítulo 4, versículos 31 até capítulo 5, versículo 2. Muito bem, vamos lá. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Muito bem, então vamos preencher aqui agora a letra A do número 3 aí, na página 29. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, né? Você vê que depois está escrito e ira, no próprio livro está escrito e ira, né? Na segunda linha lá. Então, e cólera e ira. E aí depois, e o que mais? Gritaria. E blasfêmia, e bem assim o quê? Toda malícia. Longe de vós. É tudo isso aí. Então, querendo uma mãe, quando uma mãe quer corrigir um filho que errou, ela pode gritar? O que é que a Bíblia está escrito? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos voltar para a Bíblia. Vamos ver, a Bíblia não deixa dúvida aqui. Vamos ler de novo. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e que mais? Gritaria. Então, ela está pecando se ela gritar, né? Ela está errada. Ela não pode gritar. Ela está errada. Ela não pode gritar. Está entendendo? Você fala, mas como que ela vai ter autoridade? Esse que é o problema. Os pais acham que gritando eles vão alcançar autoridade sobre seus filhos. Não é. É porque, por não conhecer a Bíblia, pensam que essa é a forma de fazer as coisas, né? Veja bem, um filho desobedece você fala assim para ele, não faça, porque se você fizer, você vai ser disciplinado. Aí ele faz assim mesmo. Então você disciplina ele, sem gritaria, sem espancamento, sem raiva, sem falar palavrão e até sem gritar, não tem que gritar. É pecado gritar, é errado gritar. A Bíblia que fala longe de vós toda gritaria, né? E aqui está falando nos relacionamentos, né? Não está falando gritar, vamos supor, de alegria, porque a Bíblia, outra passagem em Salmos fala assim, gritai de júbilo, né? Então gritar de louvor, alegria é uma coisa, agora gritar para uma pessoa com raiva dela, ou chamando a atenção dela, isso é coisa feia. Então, muitas vezes, os filhos não sabem, os pais não sabem porque que os filhos depois os desrespeitam, mas é porque eles fizeram errado.
deixa eu te mostrar uma coisa que acontece muitas vezes. Vamos supor, uma criança de 5 anos de idade. Então, a mãe fala assim, tá na hora de você tomar seu banho, então vai guardar seus brinquedos agora mesmo e vai preparar para tomar banho. Então, ele fica lá brincando, né? Aí ela falou assim, meu filho, eu falei para você guardar seus brinquedos e ir lá para o banheiro já, para tomar seu banho. E ele fica brincando. Então ela fica irritada, eu falei, olha, eu te disse para você guardar seus brinquedos e ir lá tomar banho. Aí ele pensa, bem, agora ela está séria. Então ele guarda os brinquedos e vai tomar banho. Por quê? Porque ela muitas vezes fala coisa que ela não quer. Por exemplo, explicar. Meu filho, vai fazer tal coisa. Aí ela pensa assim, não, mas se ele não quiser fazer também não tem problema. E ele não faz e ela deixa passar por isso. Então ele vê que quando ela fala assim, sem gritar, ela não está séria. Ela só está séria quando ela grita. Então, é tudo errado. Por exemplo, às vezes eu estou aqui e falo assim para o meu filho, meu filho, vamos supor que eu falo para o Daniel, que tem 8 anos de idade, o David tá lá fora, vendo um helicóptero que está voando por cima. Você não quer ir lá fora também ver? Se ele não quiser, para mim não tem problema. Mas eu só queria que ele soubesse que tem um helicóptero voando lá, talvez ele vai querer ver. Agora, se eu falar assim, olha, o David está lá fora vendo um helicóptero, vai ver também. Aí já é diferente. Eu dei uma ordem para ele, vai ver também. Então, se ele não for, ele está em desobediência. Mas aí eu também estou sendo um pai muito estranho, exigindo que ele vá lá fora ver o helicóptero. Então, eu já coloquei as palavras da forma errada. Porque eu coloquei em forma de ordem, no imperativo. E era para me colocar só em forma de sugestão. Você não quer ir também? Se ele quiser, ele vai. Se não quiser, não tem problema, porque eu só falei, você não quiser ir. Você pode ir se você quiser. É muito bonito isso. Agora, o que os pais muitas vezes colocam em forma de ordem, uma coisa que eles só estão dando uma sugestão. Então o filho fala assim, não vou, porque não quero. E o pai não faz nada, a mãe não faz nada, mas o filho está desobedecendo, então ele aprende a desobedecer em outras coisas também. Então, eu deixo bem claro para meus filhos, quando eu falo uma coisa, que é em forma de ordem, eles têm que obedecer. E tem que obedecer três dimensões. Imediatamente, completamente e alegremente. Tá? Por exemplo, imediatamente que não pode ficar enrolando. Completamente, se eu mandei guardar os brinquedos, eles não podem guardar metade dos brinquedos e não guardar os outros brinquedos. E alegremente tem que obedecer sem resmungar. Senão, eles vão ser disciplinados. Tá? Agora, vamos supor que eu falo para o meu filho, guarda os brinquedos e vai lá tomar banho. E ele demora, fica enrolando. Eu falo assim, meu filho, vem cá, vamos sentar aqui. O que o papai disse para você? Guardar os brinquedos. Pois é, você não guardou. Você sabe que é por isso que você vai ser disciplinado? Entendo. Aí eu levo ele para o quarto, longe de todo mundo, fecho as portas, fecho a janela, ligo o ar-condicionado, mostro muito amor, porque aí vem o sanduíche, né? O sanduíche, você sabe qual é o sanduíche? É o pão, a carne e mais pão, não é mesmo? Então, o pão simboliza o amor. Então, vou abraçá-lo, vou amá-lo, vou explicar por que ele tem que ser disciplinado, que é para o bem dele, não é mesmo? Aí eu pego um instrumento de disciplina, seja uma varinha, seja como for, porque a Bíblia fala que a tolice está arraigada no coração da criança e a vara que tira aquela tolice. A Bíblia que diz, não é mesmo? Aí eu ponho os travesseiros aqui e falo assim, você pode gritar se quiser, mas tem que gritar dentro dos travesseiros, não quero escândalo, né? Não pode fazer barulho. Aí, depois de abraçá-lo, amá-lo, aí vem, isso foi o pão, né? O abraço, o amor, agora vem a carne, né? A disciplina, né? E no lugar, não é na perna, não é nas costas,
não é mesmo? Não é com a minha mão, é com a varinha, como a Bíblia ensina, né? E no lugar que Deus já preparou, a poupança, né? O bumbum dele. Então lá, e depois, e tem que ser com força, para ele entender que é a seriedade. E depois da carne, aí vem o outro pão, que é mais amor. Aí eu abraço, olha, tudo sem gritaria, sem raiva. Aí abraça e ama, e chora. Mas vou te falar uma coisa, como ele obedece. Outro dia, o irmão Helder estava lá em casa e eu falei, David, faz assim, tal coisa. O David falou, sim, papai, tal. Aí o Helder olhou para mim e falou assim, porque o David tem 12 anos de idade, ele já está quase à altura da mãe dele, né? Já tá. E o Helder falou assim, poxa, mas ele é muito obediente, né? E eu acho que não falei, mas eu pensei assim, mas não foi sem pagar um preço muito alto, né? Não foi sem pagar um preço muito alto para ele chegar nesse ponto, né? Hoje ele é um rapaz realmente muito obediente, muito legal, né? Ele vai fazer o encontro dos adolescentes, final de semana que vem, ia perder mais do que 1/3 dessa classe todinha, né? Então, eu falei, David, você estava querendo ir para a classe? Ele falou, pai, se o senhor falar que é para mim, eu vou com toda alegria. Eu falei, não, meu filho, mas eu acho que é melhor você fazer o encontro dos adolescentes. Aí no futuro você faz comigo de novo a classe na criatura, tudo bem? Ele falou, tudo bem, papai. Mas uma atitude tão legal, depois até elogiei. Falei, olha, Deus, eu gostei tanto da sua atitude, do jeito que você... Porque isso é outro segredo, reforçar. Eu tenho um amigo que ele falou que a filha dele não estava fazendo bem as tarefas de aula. Ela não estava ganhando notas boas. E ele falava assim, olha, se você não ganhar melhores notas, você vai apanhar. Mas ela continuava não ganhando boas notas. E então ele tinha que cumprir a palavra dele e ela apanhava. Depois ele pensou, não, mas não estou fazendo o jeito mais certo. Então ele pensou assim, olha, eu tenho que motivá-la mais. Porque muitas vezes a Bíblia fala para os pais a Bíblia diz assim, para os pais não desanimarem seus filhos, não irritarem seus filhos. Então ele pensou assim, eu só fico ameaçando ela de disciplinar, e aí eu disciplino porque ela não ganha boas notas. Aí ele sabia o tanto que ela gostava de sorvete. Ele falou assim, minha filha, é o seguinte, se você fizer suas tarefas tudo e ganhar uma boa nota e tal, eu vou te levar para tomar sorvete. Ele falou que mudou tudo. Ela trabalhou, fez tudo bem certinho, ganhou nota boa e ele foi levá-la para tomar sorvete. Então, às vezes, um encorajamento, um amor, um carinho, vai muito mais do que uma ameaça, né? Então, queridos, é muito, muito lindo isso. Muito precioso isso, né? E depois de disciplinar, né, vem o outro pão, né? O outro lado do pão, né? Que é aquele amor, aquele abraço, aquele carinho. Mas como é lindo ver obedecer. Porque você não tem que ameaçar, não tem que gritar, você só tem que ter autoridade, né? E é muito, muito lindo para a glória do Senhor Jesus. Muito bem. Aí, ele diz, antes, sede uns para com os outros, o que, irmãos? Isso mesmo, benignos, sede uns para com os outros, benignos, que mais? Compassivos, tá? Lembre-se que é na revista e atualizada. Então, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, que mais? Perdoando-os aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, perdoando-os aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tá certo? Vamos agora, então, na letra D. Eu, se não fosse por Cristo, mereço o perdão de Cristo, irmãos? Sim ou não? Não. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitas vezes, nós esquecemos o tanto que Deus tem sido misericordioso para conosco. Tem realmente crentes que ainda tem tanta falta de revelação nisso, que eles pensam assim, não, Deus está vendo que eu estou merecendo as bênçãos dele. Não é nada disso, meu irmão. Se fosse pelos seus próprios méritos, sabe onde você estaria hoje? Já, com todo o carinho, no inferno.
né? Tanto eu como você, porque um pecado é suficiente para levar a pessoa para o inferno, porque Deus é tão infinitamente santo, que Ele não tolera um pecado lá no céu, nenhum pecado. Então todos nós, pelos nossos próprios méritos, merecemos o inferno. E a Bíblia fala aqui, eu vou ler de novo, ele fala assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Ele falou, da mesma forma que Deus te perdoou tantos pecados, e te ama tanto, e é tão misericordioso para com você, assim você também deve perdoar o seu próximo. Será que é possível alguém pecar contra mim mais do que eu já pequei contra Deus? Não. Você sabia que é impossível? Por quê? Porque um pecado pequeno seu fere a infinita santidade de Deus mais do que todos os pecados do mundo poderia ferir você, porque você é pecador. Você está entendendo? Então, ninguém poderá jamais pecar mais contra você do que você já pecou contra Deus. Está pensando numa coisa dessa? Isso é muito profundo, mas é verdade. Deixa eu falar, volto a repetir. Ninguém jamais poderá pecar mais contra você do que você já pecou contra Deus. Então, vou ver se mais do que uma pessoa sabe esta resposta. Vou fazer a pergunta de novo. Vamos ver se todos sabem a resposta agora. Será que é possível alguém pecar contra mim mais do que eu já pequei contra Deus? Não. Amém. Agora muitos sabem a resposta. Aleluia. Então, se alguém me maltratar, abusar, criticar, sujar meu nome, fuxicar de mim demasiadamente, o que eu preciso fazer? Perdoar. Assim como Deus em Cristo me perdoou. Agora deixa eu só falar uma coisa aqui. Irmãos, quando um crente fala assim, não, mas eu não consigo perdoar, é uma de duas coisas, tá? Uma de duas coisas. Uma de três coisas. Ou não é crente, não nasceu de novo, ou ele nasceu de novo, mas não sabe que ele já é capacitado sobrenaturalmente para perdoar. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode te perdoar mesmo. Ou a terceira coisa, ele já nasceu de novo, ele sabe que tem a capacidade, mas ele é rebelde, deliberadamente está escolhendo a não querer perdoar. Aí está em pecado grave e eu não ponho minha mão no fogo por ele. Né? Sai até de perto para o raio não pegar em mim. Então, é muito sério uma pessoa pecar deliberadamente. Então, um cristão não tem opção. Jesus não disse, olha, é uma nova sugestão vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não, ele falou novo mandamento. Não é uma opção, não. É um novo mandamento. Muito bem, vamos continuar então, página 30. Perdoar pela fé. Quando alguém me maltratar desta forma, será que eu terei vontade de perdoar? Será que eu vou sentir, uma vontade de perdoar aquela pessoa que me maltratou tão horrivelmente? Sim ou não? Não. E se meu coração não pedir que eu perdoe tal pessoa, eu devo fazer? Eu devo perdoá-la? Sim ou não? Sim. Veja 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7, irmãos, diz assim, que nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Tá certo? Então eu preciso perdoar pela fé. Muito bem. Depois de assim perdoar, como que eu devo tratar aquela pessoa que me ofendeu? Com amor. Não é mesmo? E se você colocou ainda mais, também é bom, olha, com amor e tratá-la como se ela nunca tivesse feito aquilo. Tratá-la com o mesmo amor e carinho de sempre. Eu devo evitar falar com ela? Não. Se a pessoa que me ofendeu não me pedir perdão, eu sou obrigado a perdoá-la? Sim. Leia Hebreus 8:12 e Miqueias 7:18 a 19. Hermes, acha por favor, Miqueias 7:18 a 19, tá certo? E Hebreus capítulo 8, versículo 12, nós vamos todos ler em voz alta, tá certo? Então, Hebreus 8:12.
Antes de nós lermos Hebreus 8:12, nós vamos realmente pedir o Hermes para ler Miqueias 7:18, 19, só que eu vou pedir para ele ler frase por frase, porque nós vamos repetir. Eu vou repetir, você não tem que repetir, mas eu quero repetir, por quê? Porque eu quero que saia na gravação aqui, tá? Só eu que tenho o microfone aqui, então leia frase por frase, por favor, Hermes. Miqueias 7, 18 e 19. Isso. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. porque Ele tem prazer na benignidade. Tornará Tornará a apiedar-se de nós, a piedade de nós, subjugará subjugará as nossas iniquidades as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. nas profundezas do mar. Que coisa linda! Ele joga os seus pecados nas profundezas do mar, tá certo? Agora, veja Hebreus capítulo 8, versículo 12. Veja Hebreus 8, 12. Vamos ler todo mundo em voz alta na revista atualizada, Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A Bíblia fala que Deus nem lembra dos seus pecados, tá? Então, se Deus não lembra, você também não deve lembrar, né? Como alguém disse, ele pegou os pecados e lançou no mais profundo mar. Agora nós sabemos onde é baseado isso, né? Miqueias capítulo 7, 18, 19. Ele lançou seus pecados nas profundezas do mar, mas depois ele colocou uma placa lá, em cima do mar lá, proibido pescar. Amém? Então, se ele esqueceu, ele quer que você esqueça também. Amém? Proibido pescar, não vai pescar lá para tentar lembrar dos seus pecados ou dos pecados de outras pessoas, tá certo? Então vamos ver lá. Leia Hebreus 8:12 e Miqueias 7, 18, 19. Quando Deus perdoa, ele também o quê? Esquece do pecado. Parabéns, uma pessoa acertou. Eu também preciso o quê? Esquecer e tratar a pessoa e falar com ela como se nada tivesse acontecido. Amar pela fé. O que eu farei quando, depois de perdoar pela fé, eu não sentir amor para com aquela pessoa? O que diz 2 Coríntios 5:7, irmãos? Visto que andamos pela fé e não pelo que nós vemos, ou não pelo que nós sentimos. Quando a gente fala perdoar pela fé, amar pela fé, deixa eu explicar uma coisa aqui, olha aqui para mim. Quando se fala amar pela fé, perdoar pela fé, está se referindo ao quê? O que é fé? Fé é basear a sua convicção na palavra. Na palavra. Então, se pela fé a Bíblia diz, quem tem um filho já tem a vida eterna, e eu recebi Jesus, então eu tenho a vida eterna e pronto. Não tem que sentir na minha emoção que eu sou salvo. Eu sou salvo porque está escrito aqui na Bíblia. Eu fiz o que a Bíblia manda, estou salvo e pronto. Se a Bíblia diz que para receber o batismo com o Espírito Santo, eu tenho que só pedir ao Pai, e eu pedi ao Pai, então eu recebi e pronto. Se a Bíblia diz que eu estou cheio do amor de Deus, e que se eu tenho a capacitação sobrenatural de amar, porque a Bíblia fala que 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Então, meu espírito foi amalgamado com o Espírito de Deus, porque o seu verdadeiro ser não é sua alma nem seu corpo, é seu espírito. E o seu espírito se tornou um só espírito com Deus. E a Bíblia fala que Deus é amor, Deus é ágape, 1 João 4,8. Se Deus é ágape e eu sou um só espírito com Ele, então eu sou ágape. Eu perdoo, eu tenho capacidade de perdoar sempre. Eu tenho capacidade de sempre andar em amor. Diga isso em voz alta. Eu tenho capacidade de perdoar sempre. Eu tenho capacidade de sempre andar em amor. Então, quando se refere a perdoar pela fé, amar pela fé, está falando assim, escolher a falar. Eu creio que a Bíblia diz, eu sou o amor de Deus,
portanto, eu amo. Eu creio que a Bíblia diz, é para perdoar sempre, e eu tenho essa capacitação, então eu perdoo. Não é pelas emoções, você pode estar sentindo muita falta de perdão, muita falta de amor, não tem nada a ver com emoção. Emoção, ela vai depois acompanhar a fé, mas isso não, você pode estar sentindo nada, sentindo horrível, mas você pode escolher pela fé, crua e nua, a amar, a perdoar sempre, porque amor não é uma emoção, não é um sentimento, amor é uma decisão baseada na realidade e na capacitação sobrenatural que você tem, que você é em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então isso é muito importante, muito precioso mesmo. Então, voltando aqui agora, né? Amando pela fé. O que eu farei quando depois de perdoar pela fé, eu não sentir amor para com aquela pessoa, né? 2 Coríntios 5,7 diz que eu ando pela fé e não pelos meus sentimentos, não pelas minhas emoções, não pelo que eu vejo, pelas circunstâncias. Eu ando pela fé. Então eu preciso amar pela fé. Isso é hipocrisia? Não, isso não tem nada a ver com hipocrisia. Só porque meus sentimentos estão todos errados, eu não vou seguir meus sentimentos, eu vou seguir a palavra. Isso não é nada de hipocrisia. Vamos lembrar que amor vai além dos sentimentos. Mesmo quando eu não sentir amor para alguém, mesmo quando meu coração não pede que eu fale com ela, eu preciso agir em amor. Se eu não perdoar e amar pela fé, mesmo sem sentimento de amor, eu amo a Deus, irmãos? Não amo como eu devo. Tá certo? Agora, estude Mateus 18, 21 a 35. Como devemos perdoar o nosso irmão? Eu não vou ler todo esse texto por causa do nosso tempo, mas eu vou contar a história para vocês. A história é mais ou menos assim. Tá? E desculpa, mas vou usar um português bem popular mesmo. Tinha um cara que ele devia para o rei, seria talvez hoje em dia, assim, comparando com a nossa economia, talvez ele devia para o rei 10, tá? Comparando com a nossa economia, 10 bilhões de reais. Eu não disse 10 milhões, eu disse 10 bilhões de reais. Por quê? A dívida que esse cara tinha, se você fosse comparar com a economia daquela época, era mais do que todo o PIB anual da Palestina, tá? Mais do que todo o PIB anual da Palestina. Então, convertendo para cifras da nossa economia, tipo uns 10 bilhões, bilhões de reais. Esse cara, mesmo que ele acertasse como que chama? Na Mega Sena, mesmo que ele se tornasse um grande bilionário, talvez ele nunca ia conseguir pagar essa dívida. Era praticamente impossível ele pagar essa dívida. Mas ele deve ter achado que iria dar conta, porque ele teve a audácia de chegar para o rei, porque o rei falou assim, olha, nós vamos mandar prender você, nós vamos vender sua esposa e seus filhos para serem escravos, e todo mundo vai ficar sendo escravo, até você pagar essa dívida. É assim que funcionava naquela época, funcionava assim mesmo. E ele chegou para o rei e falou assim, e prostrou-se diante do rei e falou assim, Senhor, é o seguinte, me dê um tempo, eu vou conseguir pagar essa dívida. E o rei viu o homem se humilhando, mas ficou com pena do homem. O rei pensou, esse cara nunca vai conseguir pagar 10 bilhões. Nunca vai conseguir. Então o rei falou assim, sabe uma coisa? Você está perdoado. O rei que mandava mesmo, se o rei fizesse, o que o rei falasse era falado. Então o rei falou assim, você está perdoado. O cara saiu de lá e achou um colega dele que devia para ele mais ou menos uns R$1.000. Uns R$1.000. Pegou o cara e falou assim, cara, você tem que me pagar agora. O cara falou assim, rapaz, amigão, eu tô tão apertado, cara, tô com tanta dívida, você é meu amigo, me dê só um tempinho, mas eu vou garantir, eu garanto, eu prometo que eu vou lhe pagar logo. Falou, não, tem que me pagar agora, mas eu não tenho. Não, tem que me pagar agora, eu não tenho. Então, naquela época, a lei era bem severa. Ele podia pegar o cara e mandar colocar na cadeia.
E ele fez justamente isso, mandou prender o cara, prende, ele vai ter que ficar lá dentro até ele me pagar, vai arranjar um jeito, vai se virar com os parentes dele, vai se virar. Os colegas desse camarada que foi perdoado 10 bilhões de reais e não perdoou só R$1.000, os camaradas, os colegas dele ficaram tristes, falaram, o cara, isso é covardia, um cara desse não presta para nada não. Aí foram falar para o rei. Rei, aí contaram a história para o rei. O rei mandou chamar o cara, vem cá. E o cara, sim, senhor rei. Assim, rapaz, eu te perdoei aquela dívida toda. E você não devia agir com compaixão para com seu colega? Eu vou te falar o seguinte, eu sou o rei, eu decido o que eu quero, eu decido não estar perdoado, mas não, você não está perdoado. Você vai ter que pagar 10 bilhões de reais. Tem mais, sua esposa, seus filhos vão tudo ser escravos e tem mais. Você não vai só para a cadeia, não. Você vai para os torturadores. Eles vão ficar te torturando e vão ficar naquela cadeia do ruim mesmo, onde ficam te torturando, ficam enfiando ferro quente em você, ficam puxando as unhas, tirando as unhas, cortando pedaços, até você arranjar esses 10 bilhões aí. Tá? Porque a Bíblia fala que o rei jogou ele para os verdugos. Verdugos quer dizer torturadores. Aí, Jesus termina essa história falando assim, assim também, vosso Pai Celestial não perdoará seus pecados, se do íntimo você também não perdoar os pecados dos seus irmãos, dos outros. Isso é muito profundo, isso é muito forte, isso é muito, muito forte. Então, agora, para responder melhor a pergunta, então, como devemos perdoar o nosso irmão? Como? Perdoar as ofensas. Sim, mas fala mais lá. Vou ler o versículo 35, só porque eu já falei aqui, mas vamos ler, tá? Mateus 18, 35, vamos ler lá, olha o que diz. Mateus 18, 35, vamos ler de novo. Aliás, vamos ler, eu já citei, mas agora nós vamos ler, tá? Mateus 18, 35. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, como devemos perdoar o nosso irmão? Do íntimo, do nosso íntimo nós devemos perdoar nosso irmão. Do íntimo, quer dizer, de todo o seu coração. É para perdoar o seu irmão. Quem são os torturadores, irmãos? Quem são esses verdugos? Quem são? Demônios. Demônios. Por isso que muito crente derrotado e rebelde contra Deus, que recusa perdoar os seus irmãos, vive oprimido por verdugos, por demônios que estão torturando ele. E esses demônios podem lhe fazer todas as campanhas e correntes que ele quiser. Não vão sair. Não vão parar de perturbá-lo até que ele perdoe do íntimo os outros que machucaram ele. Isso é muito profundo e muito forte, tá certo? Quando alguém lhe ofender demasiadamente, ou até só um pouco, você pode fazer uma oração semelhante a esta, tá? Vamos então fazer essa oração agora em voz alta e com isso encerrarmos essa lição. Vamos ficar em pé, por favor, e em paz também, né? E vamos orar ao Pai. Ficar em pé, em paz e orar ao Pai. Tá certo? Todo mundo em voz alta. Vamos orar então essa oração, tá bem? Em voz alta. Pode orar com seus olhos abertos, viu, irmão? Não é pecado orar com os olhos abertos, não. Até porque quando você está dirigindo o carro, você deve orar com os olhos abertos, viu, irmãos? Amém. Vamos orar então, lendo aqui essa oração, e faça dessa oração agora a sua. Quero até te desafiar, meu irmão. Se por acaso algum irmão te ofendeu, alguma pessoa te machucou, talvez foi sua sogra, talvez foi seu vizinho, talvez foi um patrão muitos anos atrás, talvez foi uma professora ditadora, uma Hitlerzinha que oprimia você na escola, talvez foi um vizinho, talvez foi um tio, talvez foi um tio que até violentou você, minha irmã, sexualmente quando você era pequena, talvez, não sei o que foi, mas seja que foi alguém que te machucou, do passado, no presente,
qualquer pessoa que te feriu, eu te desafio agora. Faça essa oração do fundo do seu coração. Faça essa oração do fundo do seu coração. Vamos fazer bem devagar. Nós vamos orar isso bem devagar, porque nós vamos orar isso de fato, de verdade, do fundo do nosso coração. Tá bem? Então, vamos bem devagar fazer essa oração. Todos juntos. Ó Pai. Vocês podem até repetir para a gente ir bem devagar mesmo. Diga, ó Pai. Eu te agradeço. E te louvo. Por teu perdão. E amor infinito. Eu sei que tu me perdoaste de todos os meus pecados. Quando eu merecia somente o inferno. Obrigado, querido Jesus, por ter levado o castigo em meu lugar. Agora, eu, por um ato de fé, perdoo aquela pessoa que me ofendeu, mesmo que ela não mereça, mas eu perdoo, como o Senhor me perdoou. Isso não está no livro, mas diga assim mesmo, diga assim, eu decido, agora mesmo, eu decido, a pessoa, pense naquelas pessoas, ela está perdoada, ela está perdoada, ele está perdoado, eu decido agora, em nome de Jesus, eu libero o perdão de todo o meu coração. Eu também faço uma decisão de fé para tratar aquela pessoa com o amor de Cristo. Pela tua graça, eu só falarei coisas boas sobre ela. Muito obrigado, meu Pai, em nome e pelo sangue de Jesus, eu te peço e te agradeço pela vitória. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Amém. Muito bem, então vamos com lição 9, como aplicar a fé, página 32. Depois do amor, a área mais importante na vida do seguidor de Jesus é a fé. O amor é o mais importante, o segundo mais importante é a fé. Para ser um cristão vitorioso, é absolutamente necessário ser cheio de amor e fé. Tudo é possível ao que crê, diz a Bíblia em Marcos 9, 23. Em Hebreus 11, 6, para você que já fez a tarefa, pode responder. De fato, o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Já pensou numa coisa dessa, irmão? Sem fé é impossível agradar a Deus. Antes da gente continuar a lição, olha aqui para mim. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, Deus está vendo a sinceridade do meu coração. Eu chorei tanto na presença dele, eu precisava tanto de passar naquele concurso, eu precisava tanto de passar, eu chorei na presença de Deus, eu prometi tantas coisas para Deus, parece que Deus nem ligou, eu não passei, eu não entendo, Deus está vendo a sinceridade do meu coração. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Primeiro, tudo funciona no reino de Deus é pela fé, e a fé tem regras diferentes. Por exemplo, como um concurso como esse, a Bíblia deixa bem claro que tem áreas que você tem que cooperar com Deus. Se você não estudou, se você não fez a sua tarefa, quando você estava fazendo o ensino, como que é antes do médio, o ensino fundamental e depois ensino médio, você só ficava colando, você nunca se aplicava. Agora, você quer, em cima da hora, se tornar um cara super inteligente, passar concurso de alto nível. Não é assim que funciona, não.
Você vai ter que pagar um preço, arrepender primeiro, pedir perdão a Deus, depois volta, estuda o básico, aprende as coisas que você só colava, que você só ficava fazendo tudo errado, avacalhando e brincando quando era para estar estudando. Pede perdão a Deus, leva a sério, você ainda pode se tornar um gênio, você pode se tornar um cara muito inteligente e realmente passar esses concursos, mas vai levar muito trabalho, senão sua fé não vai funcionar. Agora, uma vez que você estudou, pediu perdão a Deus, voltou atrás e começou a estudar por anos e anos a fio, aí sua fé funciona. Aí você libera uma fé viva e Deus responde. Deus não num certo sentido, tá? Num certo sentido. Deus não é movido pelas suas lágrimas, Deus não é movido pela sua sinceridade, Deus é movido pela sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Claro que Deus é tocado pelas suas lágrimas, claro que Deus é tocado pela sinceridade do seu coração, né? Mas o que eu quero dizer é que sem fé vai ser impossível agradar a Deus. Você vai ter que aprender a liberar a sua fé viva, uma fé que funcione, uma fé que realmente dê certo. Então, quantas vezes eu penso que quando tem cristão chorando, Deus faz uma coisa, não sei por que o Senhor não faz alguma coisa, eu penso que Deus chora até muito mais, porque Deus, Ele é movido sim, Ele chora, Ele fala, meu filho, minha filha, eu te amo tanto, eu te amo mais do que você pode imaginar, e eu quero te dar a sua bênção muito mais do que você queria receber. Só que tem uma coisa, eu sou preso pela minha própria palavra, e minha palavra fala que eu ajo pela fé, que sem fé é impossível me agradar. Se você não aprender os princípios de fé, meu filho, eu nunca vou poder te dar todas as bênçãos que eu gostaria de te dar. Por isso que, irmãos, é importante você aprender os princípios de fé. É importante você entender os princípios de fé, aprender como funciona a fé. A fé funciona de uma forma poderosa. Na minha vida espiritual, eu poderia talvez classificar 4 coisas, 5, que mais revolucionaram minha vida espiritual, tá? Eu vou falar a mais importante. A mais importante é a intimidade profunda com Deus, relacionamento com Deus. Outra que revolucionou minha vida foi o princípio do discipulado, de eu prestar conta, de eu jogar fora meu ego e me abrir contra a pessoa e vomitar e receber oração da parte dela. Eu sabia me humilhar e me expor e ter uma prestação de contas. Outra coisa que revolucionou totalmente, essa foi a primeira que revolucionou minha vida cristã, essa aqui foi a primeira, foi o batismo com o Espírito Santo, né? E outra foi aprender andar em amor, mas outra foi aprender os princípios de fé. Só que aconteceu nessa ordem. Primeiro eu fui batizado com o Espírito Santo, mudou minha vida por completo. Depois aprendi os princípios de fé, mudou de novo minha vida por completo. Depois eu via que a fé não estava funcionando muito bem, em alguns casos, aí eu vi que a fé atua pelo amor. Aí eu aprendi os princípios de amor. Aí eu ainda não estava conseguindo vencer todos os pecados na minha vida. Aí eu aprendi o princípio de discipulado. E aí, através do discipulado 1 a 1, eu acabei consagrando muito tempo com Deus, me isolando com Deus, e aprendi o mais importante de todos esses princípios, que é a intimidade com Deus. E então, mas os princípios de fé têm sido um dos segredos na minha vida e do meu ministério que eu jamais poderia negar. Eu vou te falar, esses princípios de fé são muito importantes. Uma vez que você aprende a aplicar a sua fé, tudo começa a mudar na sua vida, tá certo? Então, como aplicar a fé, né? Nós estamos agora nós já começamos aqui, nós agora estamos aqui na próxima frase. Tudo o que não, o que, irmãos? Não, ele falou provém de Deus, né? Quase, a primeira palavra é certa, provém de, procede de fé. É pecado. Isso é muito profundo. Tudo que não procede da fé é pecado. Sabia disso, irmãos? Então você vai fazer uma coisa, você fala, não, isso aqui não tem que ter fé não, porque eu tenho a capacidade mesmo,
e eu faço porque eu sou bom nisso. Então, acima de tudo, você tem que depender de Deus. Então, mesmo que você tenha capacidade, você fala assim: Deus, a minha confiança não é na minha capacidade, mas é no Senhor. Por exemplo, eu dirijo carro, mas eu sei que faz muitos anos, porque até quando eu era pequenininho, né, meu pai me ensinou a dirigir carro. Então, faz muitos anos eu já dirigi, né, em tantos países, e dirijo, e tenho muita experiência dirigindo carro em todos os cantos, em todos os sistemas, em lama, em areia, nas autoestradas dos Estados Unidos, do Canadá, enfim. Mas, se eu pensasse, rapaz, eu nunca tenho um acidente, porque eu sou bom mesmo no volante, era o fim, num certo sentido. Você está entendendo? Porque eu estaria dependendo de mim mesmo. Então, quantas vezes, vez após vez, eu já tenho falado: Deus, eu declaro que mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará a mim, nem a minha casa. Minha dependência não é nas minhas habilidades, mas sim no Senhor, para me proteger. Minha dependência está no Senhor. Então, tudo que não provém da fé, até para você dirigir seu carro, até para você fazer qualquer coisa, tudo que não provém da fé, tudo que não procede de fé, é pecado. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Sim. Mas a fé que atua pelo amor. Aí que está um negócio interessante. Vai chegar um ponto, se você aprender todos os princípios de fé, você aprender como se fossem as fórmulas espirituais de como a fé funciona, mas chega um ponto que você não vai poder fazer a sua fé funcionar em todas as áreas se você não aprender também a andar em amor. Tá? Agora, baseado em 1 João 5,4 e Romanos 12,3, todo seguidor de Jesus já tem a fé que o quê? Vence o mundo. Tá, deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês, escuta bem. Existe a fé natural, tá? A fé natural você usou agora ao entrar e sentar nessa cadeira. Você sabia disso? Porque você, antes de sentar nessa cadeira, você não fez assim. Não, nada disso. Você só veio, sentou na cadeira. Por quê? Você teve fé natural que essa cadeira parecia estável para você. Ela ia te segurar. Isso é fé natural. Não tem nada a ver com fé bíblica, tá? Fé bíblica funciona diferente. Fé bíblica funciona diferente. O que é fé bíblica? Fé bíblica é o quê? A fé é a convicção. Veja, nós vamos ver isso daqui um pouco, mas daqui um pouco nós vamos aprender o que é fé bíblica. Mas, antes de falar sobre o que é fé bíblica, então todo ser humano tem fé natural, mas todo ser humano tem fé bíblica? Não. Mas quando você converteu e nasceu de novo, Deus te deu fé bíblica. Você tem agora a fé bíblica dentro de você, tá? Você tem uma medida de fé. Veja o que Romanos 12,3 diz, tá? Romanos 12,3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha o que a palavra de Deus fala. Então, Romanos 12, versículo 3, fala que Deus já deu uma medida de fé a cada um. Tá certo? Agora, olha 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, é muito interessante, porque ele diz o seguinte: irmãos,
cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Ai, outro avião, não é possível. Que Deus tenha misericórdia. Mas entra mesmo no microfone? Tá bem. Esse aí voou longe, vamos continuar. Muito bem. Veja bem, quando você nasceu de novo, isso aqui é muito interessante. Quando você nasceu de novo, Deus te deu a fé espiritual, a fé bíblica em você. Mas a Bíblia fala que é uma medida de fé. Então todo mundo começa com a mesma medida. Quando você converteu, você começa com a mesma medida. Mas alguns crentes têm muita fé e outros têm bem pouca fé. Por quê? Porque a sua fé pode crescer. Paulo está elogiando os Tessalonicenses aí nesse texto que nós lemos, porque a fé desses irmãos havia crescido muito. Como que você cresce a sua fé? Como que cresce a fé? Porque aqui, em página 32, de acordo com 2 Tessalonicenses 1:3, a nossa fé pode crescer. Tá, então a resposta correta aí é a palavra crescer, tá? Agora, eu estou perguntando para vocês, como que a nossa fé pode crescer? Pode chutar, não tem problema, meus irmãos. Não tem problema errar, não. Nós estamos crescendo juntos, amém? Muito bem. Muito bem. Quando você medita na palavra e fica ouvindo a palavra em espírito de oração, a sua fé é alimentada, ela começa a crescer, tá certo? Agora escuta bem. Tem mais uma outra coisa que você tem que fazer também para a sua fé crescer. Muito bom. Exercitar, tá? Jejuar também ajuda a estimular a fé e tudo, mas deixa eu te dar um exemplo de um músculo, tá? Vamos supor que eu agora fosse tentar levantar um peso de 100 quilos, tá? E talvez, eu não sei, eu acho que talvez eu daria conta, não tenho certeza, mas vamos supor, mas eu acho que talvez não daria conta não sei. Mas vamos supor que eu fosse tentar levantar o peso, e vamos supor que eu não desse conta de levantar aquele peso, tá? De 100 quilos, tá certo? Com aqueles pesos de academia mesmo, né? De 100 quilos. Vamos até pôr mais alto, uma coisa que a gente sabe que eu não daria conta, né? Talvez de 200 quilos, tá certo? Porém, se eu começasse a alimentar muita comida assim boa, e eu começasse a exercitar, todo dia levantando peso, malhando, começando com 20, depois 30, 40, 50, e vai. Daqui talvez alguns anos eu daria conta, porque a fé é como um músculo, ele tem que receber alimento e exercício para crescer. Quanto mais você alimenta a sua fé, é muito bom, mas a fé não basta só alimentar. Você tem que alimentar com a palavra, mas você tem que exercitar. Você tem que ir exercitando. Então você hoje ora para uns enfermos e nada acontece. Mas fica orando. Esse que é o grande problema, muitas vezes, de muitos cristãos, é porque eles não ficam exercitando a fé. Um dia, aleijados vão andar, mas você primeiro vai ter que orar talvez por milhares de pessoas antes disso acontecer. Você está entendendo? Então você tem que aprender a exercitar a sua fé. Isso é um dos grandes segredos, tá bem? Muito bem, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos tem abençoado com o quê? Toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então você já tem todas as bênçãos. Você sabia que, num certo sentido, é pecado, é pecado o crente buscar a bênção? Porque ele está sendo incoerente com a verdade. A verdade diz que você já tem todas as bênçãos, né? Também em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, ensina que todas as bênçãos de Deus têm em Cristo o sim e o amém. Então você já tem todas as bênçãos e agora todas as promessas
em Cristo tem o sim e o amém. Agora, olha aqui para mim, por favor. Dizem que na Bíblia são mais do que 8.000 promessas, tá? E aí, apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve lá em 2 Coríntios 1:20. Todas as promessas, quantas elas são? Ele está se referindo ao Velho e ao Novo Testamento. Todas elas, quantas elas são? Todas têm o sim e o amém em Cristo Jesus. Então, todas são suas. Diga, todas as promessas pertencem a mim. Então, quero que você leia agora aquele último parágrafo da página 32 e ela termina no começo na página 33, tá? Ela começa perto do final do 32 e ela termina no começo do 33. Vamos ler em voz alta esse parágrafo, tão importante e tão chave até para você entender essa lição toda, tá bem? Vamos ler esse parágrafo então, todo mundo em voz alta. Tudo então que pertence a Deus, agora pertence a mim. E para que eu possa conhecer todas as bênçãos que Ele me tem dado, Deus nos deu milhares de promessas na sua palavra. Então é necessário aplicar a fé para tomar posse dessas promessas. Vamos agora ver 3 passos importantes sobre como eu aplico a fé para tomar posse dessas promessas. Muito bem, então, veja bem, escuta bem, queridos. A Bíblia fala que você já tem a fé que vence o mundo, tá certo? Aonde que diz isso? Quem sabe de qual? Sem olhar. Tá? Então vamos olhar então. 1 João capítulo 5, tá? Abra sua Bíblia lá, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Tá bem, vamos, para pegar o contexto melhor, vamos ler o primeiro versículo, só a primeira parte do primeiro versículo, depois do versículo 4, tá? 1 João 5, nós estamos nos 3 Joãozinhos lá atrás, não é o Joãozão não, viu, irmãos? 1 Joãozinho, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, quando você entrega a vida a Jesus, você é nascido de Deus, você é nascido de novo. Você é nascido de novo, sim ou não? Sim. Sim. Agora olha o versículo 4, então. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você já tem fé que vence o mundo. Diga, eu já tenho a fé que vence o mundo. Agora, olha só. Se eu fosse lá para uma comunidade, lá no interior da Amazônia, onde fica isolado, e lá às vezes eles têm não tem médico, mas às vezes tem um auxiliar de saúde que sabe aplicar injeções. E às vezes eles têm um grupo gerador que eles ligam tantas horas por dia para manter os medicamentos numa temperatura que eles não vão estragar. Então eles têm lá, vamos supor, muitas ampolas de, vamos supor, penicilina, de antibióticos lá, tá certo? Fica lá na geladeira e todo dia alguém vai lá e liga o grupo gerador e mantém aquilo gelado. Muito bem. Só que alguém fica desesperadamente doente e essa pessoa, se não tiver antibiótico logo, ela vai morrer. Só que o auxiliar de saúde viajou e ninguém sabe aplicar a injeção. Ninguém sabe aplicar a injeção. Então, vai adiantar ter aquela penicilina, aquele antibiótico lá naquela geladeira, se ninguém souber aplicar aquele remédio para dentro da pessoa? Não vai adiantar nada, ela vai morrer do mesmo jeito. Também, irmãos, muitos crentes já têm a fé que vence o mundo dentro deles, mas eles não sabem aplicar essa fé contra o problema. E por isso que eles não recebem milagres. Oh, Jesus. Um avião. Assim também, então, muitos crentes já têm essa fé que vence o mundo dentro deles. Eles já têm essa fé que vence o mundo dentro deles. Mas eles não sabem como aplicar essa fé contra o problema. Então o problema continua
massacrando esses crentes. Porque mesmo eles já tendo a fé que vence o mundo que está os vencendo, porque eles não sabem como pegar essa fé e aplicar a fé contra o problema. Então nós vamos aprender como aplicar a fé, tá? Porque você já tem a fé que vence o mundo, mas não adianta nada você ter essa fé que vence o mundo se você não aprender a aplicar essa fé. Então, para aplicar a fé, nós vemos 3 passos importantes de como aplicar a fé para tomar posse das promessas de Deus, tá bem? Esses 3 passos são muito simples, mas são muito profundos ao mesmo tempo. O primeiro é crer a palavra no coração. Cada uma dessas palavras principais aí, crer, palavra e coração, são profundamente importantes, porque não é só pensar na palavra, mas é crer. Nós vamos aprender aqui que essa fé é viva. Não é crer a palavra do pastor, não é crer num pensamento, numa ideia, num sonho, é crer a palavra de Deus, é crer nas promessas, é crer naquilo que a Bíblia realmente está dizendo. E não é só crer a palavra na sua mente, é crer no coração, tá certo? Então vamos primeiramente ver o que é a fé viva. E agora chegamos aonde eu estava querendo chegar há pouco tempo atrás, que eu falei nós íamos ver, né? Então, abra sua Bíblia então para Hebreus, capítulo 11, primeiro versículo. Hebreus 11, 1. Hebreus, capítulo 11, primeiro versículo. Hebreus, capítulo 11, primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu quero me deter nessa última frase, a definição da fé, convicção de fatos que se não veem. Então aqui você pode notar logo um grande erro de muitos cristãos, porque primeiramente eles exercem a fé como se fosse uma coisa mística e não um fato. Por exemplo, eles dizem assim: olha, pela fé eu vou um dia alcançar tal coisa. E é como se fosse uma coisa tão mística. Outras vezes até falam com uma certa ironia ou de uma forma cínica, né? Pela fé, como se fosse uma coisa de mentirinha, né? Ah, como está aquele irmão? Só pela fé mesmo, né? Como se fosse uma coisa assim. Me dá, irmãos, uma santa ira quando eu ouço pessoas usando a expressão fé de uma forma tão leviana e tão antibíblica, porque a Bíblia fala que a fé é convicção de fatos. Fatos, diga fatos. O que é a fé então? A fé é convicção de fatos. Diga convicção de fatos. Tá certo? Então, por exemplo, é um fato que você está sentado aí na cadeira? Então, quantos aí tem fé, convicção? A fé é convicção de fatos. Então, quantos tem fé que você está sentado na cadeira? Tem? Amém. E você tem fé natural, mas não é fé bíblica. Deixa eu explicar. Porque a fé é convicção de fatos que não se veem. Tá certo? A fé natural é convicção de fatos que dá para ver. Mas a fé bíblica é diferente. A fé bíblica é a convicção de fatos que não se veem. E aí que está o grande segredo da fé bíblica. Você tem uma convicção, mas é de um fato, e é um fato. Oh, Jesus, é um fato que esses aviões são perturbando demais. Pois é, impressionante. Então, veja bem, é um fato sim, mas é um fato que você não vê ainda. E aí que está o grande princípio da fé. Isso é um dos grandes princípios de fé. Por exemplo, deixa eu perguntar outra coisa.
É um fato, irmãos, que Deus está aqui? É. Tá. Por que eu sei que Deus está aqui, irmãos? Sim, a palavra de Deus diz, muito bem, porque lembra que fé é a convicção de fatos, mas esses fatos têm que estar na palavra, porque são fatos bíblicos, tá? Aonde que a palavra diz? Muito bem, é um dos textos, onde estavam 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estou no meio deles. Qual é outro texto que mostra que Deus está aqui? Que Deus é onipresente. Muito bem, na grande comissão que ele falou, ide por todo mundo, pregar, tal, e eis que estarei convosco até a consumação do século. Outro texto é 1 João 4,4, que fala assim, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se ele está aqui dentro de mim, então ele está aqui, onde eu estou ele está, não é mesmo? Se ele está dentro de você, onde você está, está muito bem. Então é um fato que ele está aqui. Quantos têm convicção desse fato? Amém? Agora, você tem fé bíblica que ele está aqui? Vamos ver. A fé bíblica é convicção de fatos que não se veem. Você está vendo Deus aqui? Não. Então, agora sim. Quantos têm fé bíblica que Deus está aqui? Amém? Você está entendendo? Muito bem. Então, essa é diferente do que a fé natural. A fé natural é convicção de fatos que pode se ver. A fé bíblica é convicção de fatos que não se veem. Não dá para ver. Por exemplo, eu agora nesse momento não estou exercendo fé bíblica para ficar curado. Sabe por quê? Porque eu estou vendo e sentindo como se eu tivesse curado. Então isso é uma fé natural que eu estou curado. Mas eu estou exercendo fé bíblica para me manter em saúde divina. Você está entendendo? Por quê? O que é a fé bíblica da saúde divina? Pela chaga de Jesus eu já fui curado, então não aceito doença no meu corpo, então eu estou crendo que porque às vezes o cara sente que está bem, mas nem sabe que já está com algum problema na saúde dele, não é verdade? Mas eu tenho fé que eu estou curado, tenho saúde, porque eu não estou vendo essa saúde perfeita, eu não fiz todos esses exames para ter certeza que eu tenho saúde perfeita, mas eu tenho fé bíblica que eu tenho saúde perfeita, porque a Bíblia fala que pela chaga de Jesus, ele já levou minhas enfermidades, eu já estou curado em nome de Jesus, é uma fé bíblica. Talvez a sua família toda não está seguindo a Jesus. Aí você tem que ter fé bíblica. A Bíblia fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí que você fala assim, minha casa toda está salva pela fé. Ela já está salva. Isso é fé. Olha essa fé viva. Minha família já toda está salva. A pessoa está falando isso, mesmo que no natural não pareça ainda que está salva. Então isso é o segredo da fé, tá certo? É convicção de fatos que não se vê. Porque aqui no livro, voltando aí para a página 33... crê a palavra no coração, a letra A fala, Hebreus 11:1, fala assim, fé não é esperança. Qual a diferença entre fé e esperança? Esperança sempre acredita para o futuro, né? E fé sempre é presente. Deixa eu te dar um exemplo. Veja bem, a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma esperança que um dia eu vou realmente ser curado. Isso não é fé. Ela está esperando que um dia ela vai ser curada. Às vezes ela até usa a expressão fé. Eu tenho fé que um dia eu vou ser curada. Mas isso não é fé. Mesmo assim é esperança. Mesmo que ela está usando a palavra fé, mas ela não está tendo fé. Ela está tendo esperança. Porque esperança sempre é futura. Deixa eu falar outra coisa. Esperança sozinha nunca alcança milagre nenhum. Sabia disso? Por você ter esperança em algo, você nunca alcança milagre. Você fala, então esperança não é bíblica? Lembra que o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13, as 3 virtudes mais importantes é fé, esperança e amor. Então esperança é uma das 3 virtudes mais importantes. Primeiro é amor, depois é fé, mas esperança também é muito importante. Então, qual é uma esperança bíblica? Por exemplo, eu vou te falar uma esperança bíblica. Eu tenho uma esperança que Jesus vai voltar. Então, esperança é certeza de algo que vai acontecer no futuro. Agora, se eu tivesse esperança viva que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Mas se eu não tivesse esperança viva, ele vai voltar assim mesmo?
Vai. Então, a esperança em si não faz com que ele volte. Você está entendendo? Então, a esperança em si não alcança nenhum milagre de Deus. É a fé que alcança o milagre de Deus. A esperança só traz paz, traz tranquilidade. Eu sei que um dia ele vai voltar. Outra coisa, vamos supor que eu não tivesse esse braço, tá? E nem tivesse fé para esse braço crescer nessa vida. Mas eu tenho esperança bíblica que um dia eu vou ter um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado eu vou ter os 2 braços. Então, aquilo traz paz, traz alegria, traz uma esperança. Um dia eu vou ter meu braço de volta, que bom. Mas eu tendo ou não aquela esperança, se eu sou salvo, eu vou receber o corpo glorificado? Vou. Tendo a esperança ou não, eu vou ter o corpo glorificado. A esperança ajuda a paz, a tranquilidade, mas não alcança o milagre em si. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Amém? Tá. Então, se você fosse definir a esperança, como você definiria a esperança? Pode falar aí, por favor. Qualquer um. Não tem problema errar não, irmãos. Quando erra, a gente aprende um com o outro e vai crescendo junto. O que é esperança bíblica? Perfeito, exato. Certeza de algo que vai acontecer no futuro, porque o mundo usa a palavra esperança como uma incerteza, não é mesmo? Eu tenho esperança, é uma incerteza do que vai acontecer no futuro, mas não, biblicamente, a esperança bíblica é uma certeza de algo que vai acontecer no futuro. Isso traz paz, traz alegria, mas em si não faz a coisa acontecer, não é mesmo? Esperança na salvação e certeza na salvação. Tá, muito bem. A salvação, você tem que ter fé e tem que ter esperança. Deixa eu explicar. Porque nós somos salvos em 3 tensos, em 3 sentidos. Em inglês é a palavra tense, não sei como que diz em português. Em 3 dimensões. Nós somos salvos passado. Meu espírito nasceu de novo no passado, naquele dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Meu espírito, a parte mais importante do meu ser, já foi salvo. Minha alma está sendo salva agora. A alma é a nossa mente, emoções, poder de fazer decisões. A Bíblia fala que a nossa alma está sendo transformada constantemente para se tornar na imagem de Cristo. Então, salvação presente. Mas salvação também é futura, porque meu corpo não está salvo ainda. Mas um dia meu corpo será salvo. Eu vou ter um corpo perfeito. Né? Então eu vou receber a glorificação do meu corpo. Eu vou ter um corpo igual ao corpo de Jesus. Vou poder voar, vou poder flutuar, eu vou poder passar por uma parede. Não sei quando crianças e adultos também, às vezes vê um filme de super-homem, a gente acha tão legal o cara sai voando, né? Mas por que a gente gosta disso? Porque lá no fundo, irmãos, nós vamos viver por milhões de anos assim. Né? Quando você vê como que é aquele Matrix, né? Que o cara né? E voa e tal, aquilo dá uma emoção. Por quê? Porque na realidade nós somos destinados a isso. Nós somos destinados a isso. Nós vamos viver milhões de anos assim. Esse pequeno espaço de tempo aqui no planeta Terra é um preparo para um dia a gente poder viver assim, você está entendendo? É fantástico isso, você pensar bem, né? Nosso corpo glorificado, nós vamos poder voar, nós vamos poder comer, mas não vai precisar de usar o banheiro, que coisa, né? Interessante. Vai poder passar pelas paredes, é uma coisa fenomenal. Bem, nós não temos esse corpo ainda, então aí eu tenho esperança da salvação, né? Tenho esperança que Jesus vai voltar. Eu tenho esperança que eu vou receber um novo corpo, né? Então, a salvação, a Bíblia fala que recebe a salvação como? Pela graça mediante a fé. Então, recebe a salvação pela fé. Para receber qualquer milagre de Deus é pela fé. É pela fé, tá? Então, fé não é esperança. Muito bem. Agora, como que essa fé funciona? Marcos 11, 23 e 24. Abra sua Bíblia lá, por favor. Marcos 11, 23 e 24. Deu certinho o avião passando aí. Deixar esse avião passar.
Marcos 11, 23, 24. Então, vamos começar a leitura com o versículo 22. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Diz a palavra de Deus: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, diga, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Agora, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Olha aqui para mim, queridos, isso aqui é muito profundo, porque ele não fala que não pode duvidar na mente, ele fala que não pode duvidar no coração. Você sabia que muitas vezes eu já recebi grandes milagres e eu estava duvidando na minha mente? E outras vezes eu não tinha dúvida nenhuma na minha mente, eu não recebi o milagre. Por isso que muitos crentes não recebem um milagre, porque eles têm uma dúvida no coração. Mas na mente eles têm tanta certeza e depois ficam decepcionados com Deus. Poxa, a fé não funcionou. Eu não tinha nenhuma dúvida. Realmente, na sua mente você não tinha nenhuma dúvida. Mas no seu coração você tinha. Você tinha uma convicção tão forte, mas era na mente e não no coração. Erraram por 13 centímetros. Perderam um milagre por 13 centímetros. Porque eles tiveram convicção completa na mente, mas não tiveram convicção no coração. Outras vezes, a pessoa até recebeu o milagre e diz: rapaz, eu tinha tanta dúvida, não sei como eu recebi esse milagre. É porque na mente ela tinha dúvida, mas no coração, de alguma forma, ela teve a fé. Você fala: pastor Eibe, como ter a fé no coração? Como ter essa fé no coração? Deixa eu explicar. É tão simples, mas é tão profundo ao mesmo tempo. Para você ter a fé no coração, você tem que ter base aqui, ó, na palavra, na palavra, na palavra. A Bíblia diz assim: na boca de 2 ou 3 testemunhas, seja toda a palavra estabelecida. Você quer ter o coração cheio de fé, você tem que ter base na palavra. Eu não sei se vocês notaram, quando eu prego e ensino, eu sempre gosto de citar versículos da Bíblia. Por quê? Porque eu sei que é isso que gera fé no seu coração. Às vezes você fala: por que ele fica citando? Sabe por quê? Porque a sua fé tem que ser na palavra. Se a sua fé for na palavra, você pode até estar duvidando na mente, mas você recebe milagres. É interessante. E outras vezes a pessoa, igual uma senhora uma vez, falou assim para mim: eu fiquei tão... Isso é lá em Santarém que aconteceu. Ela falou assim: eu fiquei tão decepcionada com Deus, porque eu pedi tanto, eu tive tanta fé, que eu não ia precisar fazer uma cesariana. Eu ia ter um parto normal. Eu tinha tanta fé, e eu orei com tanta fé, e eu tinha convicção, não tinha nenhuma dúvida. Esse negócio de fé não funciona. Eu falei para ela: irmã, qual era o versículo da Bíblia que a irmã estava baseando a sua fé? Ela disse: tem que ter isso, é? Eu falei: irmã, a irmã não teve fé bíblica, a irmã teve uma fé mental. A irmã se convenceu intelectualmente, pela fé, pelas orações que eu fiz, Deus vai me dar. Mas não é assim que a fé funciona. Você tem que ter base na palavra. Se ao menos ela tivesse dito: pastor, Marcos 11, 24, tudo que pedi em oração, crê que já recebeu, será assim com você. Se ela pelo menos tivesse tido fé, nenhuma palavra. Só que se ela quiser ter muita fé no coração mesmo, ela tinha que pegar 2, 3, 4. O ideal é, sabe o ideal mesmo? 5 promessas. Porque quando Davi foi derrubar Golias, ele derrubou Golias com uma pedra. Mas vai estudar o texto. Ele pegou 5 pedras. Você quer derrubar assim gigante? Pega 5 promessas. Uma delas já derruba o gigante. Mas é sempre bom ter umas 4 subexcelentes aqui, né? Então isso é um grande segredo.
Está entendendo? Veja bem, você sabia que lá no Velho Testamento está cheio de promessa de mulher não abortando o bebê, de mulher tendo parto normal. Está cheio de promessas assim. Então, pega essas promessas, vai declarando, vai impondo, vai tomando posse. Qualquer área da sua vida tem promessas na Bíblia, mas tem que achar as promessas. Sabe por quê? Muitos crentes são espiritualmente preguiçosos. Eles querem só orar e esquecer, simplificar a coisa. Sabe por quê? Porque são preguiçosos espiritualmente. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 6,12. Hebreus 6,12. Ele fala assim: não vos torneis indolentes. Essa palavra indolente é uma palavra erudita que em português, bem mais comum, quer dizer, sabe o que quer dizer indolente? Em português, preguiçoso. Não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a longanimidade herdam as promessas. Essa palavra longanimidade é baseada em duas palavras: longo ânimo, mantendo o ânimo longo, bem comprido, não desanimando, achando a promessa e perseverando em cima dela, e declarando, e confessando com a boca, e crendo a palavra. Diga a palavra. Por isso que esse número 1, primeiro segredo de como aplicar a fé, crê a palavra no coração. Esse é o segredo de você não errar por 13 centímetros. Muitos crentes oram e têm muita fé, mas é uma fé mental, não vai receber milagre nenhum. Sabe por quê? Sim, querido. É fé e pensamento positivo, né? Existe até fé mental. A fé mental é pensamento positivo, exatamente. Pensamento positivo. E olha, não é errado ter um pensamento positivo. É muito melhor do que pensar negativamente, né? É óbvio, eu acho o pensamento positivo maravilhoso. Mas em si, não sempre vai receber o milagre. O pensamento positivo ajuda psicologicamente. Mas para receber um milagre, uma obra sobrenatural de Deus, aí tem que ser fé bíblica, que vem no espírito, no coração. E a fé bíblica, para ser fé bíblica, para ser fé no coração, tem que ser baseado na palavra. Por isso que tem que conhecer a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Fé é crer antes de ver. Lá em João capítulo 20, versículos 25 e 29, eu não vou ler todo o trecho, mas você está lembrado daquele trecho de Tomé, né? Tomé achou que talvez era um cara intelectual, né? Então ele viu as mulheres, Jesus ressuscitou, nós vimos Jesus, e tudo. E Tomé, essas mulheres, será que Tomé não queria acreditar que Jesus? Claro que Tomé queria acreditar tanto, mas ele pensou, eu não vou ceder às emoções baratas e começar a ficar tudo animado com só essa euforia falsa. Não vou e pronto. Aí depois chega Pedro e outros discípulos, ou talvez outros discípulos, né, que viram Jesus no caminho e falaram assim, não, olha, Jesus ressuscitou mesmo. Aí depois chegou, porque estavam muitos lá reunidos quando Jesus apareceu para eles, só Tomé que não estava quase. Não, nós vimos Jesus. Aí Tomé disse, olha gente, vocês vão me perdoar, vocês vão me desculpar, mas eu sou um cara assim baseado em fatos. Se eu não ver as marcas, porque eu vi o homem morrer lá na cruz, eu vi. Então, se eu não ver as marcas do cravo na mão dele, e se eu não enfiar a minha mão dentro, porque eu vi quando eles colocaram a lança assim, fizeram um buraco, rasgou aqui todinho, eu vi o buraco. Eu vi quando saiu aquele sangue, aquela água. Se eu não colocar minha mão lá dentro, eu não vou acreditar, desculpa, mas não vou acreditar, e pronto. Aí, Jesus aparece no meio deles. Passou pelas paredes, tudo, pelas portas trancadas, aparece. Aí eu imagino que os discípulos todos fizeram duas coisas. Olharam para Jesus e olharam para Tomé. E Jesus também olhou para Tomé. E disse, Tomé, vem cá, coloca seus dedos aqui. E aí ele abriu a roupa assim, coloca sua mão aqui, coloca. E não seja incrédulo, mas seja crente. Aí Tomé colocou, porque ele obedeceu Jesus, tremendo, mas colocou. Aí caiu de joelhos e disse assim, meu
Senhor e meu Deus. E é muito forte. Meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus disse assim para Tomé. Jesus ainda não passou a mão por cima. Jesus ainda não disse, muito bem, agora você crê, né? Não, ele não disse. Ele falou assim, porque me viste, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Que coisa forte, né? Então, queridos, deixa eu falar uma coisa. Todos vocês que estão aqui são mais abençoados do que Tomé, porque vocês não viram Jesus, mas vocês estão crendo que ele ressuscitou. Amém? Vocês estão de parabéns. E olha, vocês sabem que Tomé se tornou um grande apóstolo. Né? Eu conheço um grande pastor de uma igreja enorme lá na Índia. Ele é um indiano mesmo, dessa altura, mas é um grande homem de Deus. O cara é uma fera. Ele já fundou, acho que, mais do que 1000 igrejas. Ele cuida de mais do que 5.000 crianças nos orfanatos. E essas crianças, muitas delas já cresceram, mas a maioria ainda está crescendo, mas algumas que já cresceram já se tornaram, daquelas crianças, 200 já são pastores, né? Graças a Deus, e assim por diante. É um grande homem de Deus, né? E ele disse para nós, ele disse para mim, não, lá na Índia, a obra toda começou, o cristianismo foi fundado na Índia através de Tomé. E eu falei, não, mas isso é um fato mesmo, porque eu sei que na Bíblia não está escrito, mas a história dizia isso. Mas isso é comprovado lá na Índia? Ele falou, é comprovado. Lá tem os lugares onde o Tomé foi, tem as tradições, tem os cristãos, que até hoje são os descendentes dos cristãos que foram ganhos por Tomé. Tomé que fez a obra poderosa lá na Índia. Tomé foi um grande missionário na Índia. Então é muito lindo isso, né? Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Muito bem, agora, como ter mais fé no coração, tá? Nós já falamos que a fé cresce através de alimentar e exercitar, mas olha o que também diz, Romanos 10:17, fala assim, a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra, por isso que você tem que ouvir a palavra toda hora, põe DVDs, põe CDs, inclusive as pessoas têm cobrado da gente, dos CDs. Vamos começar, não sei, não começaram ainda a fazer CDs, né, Rosemir? Mas vamos começar agora também ter CDs à disposição, bem baratinho, para que as pessoas podem ficar ouvindo no carro, ouvindo na casa, pega, coloca no MP3, coloca em pendrive, vai ouvindo a palavra, dia e noite. Essas palavras vai criando fé. Você já viu como você sai, às vezes, domingo à noite da igreja, pronto para arrebentar? Poxa, imagina você ouvindo a palavra dia e noite, toda hora. Aquilo ajuda muito a crescer a fé. Romanos 4:20. Romanos 4:20. Olha o que diz também Romanos 4:20. Fala que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:20 fala, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, você quer crescer na fé, fica dando glória, Então, por exemplo, você aplicou a fé que você está curado. Então, fica agradecendo a Deus. Obrigado que eu já estou curado. Obrigado. Você aplicou a fé para a sua família ser salva. Agradece a Deus todo dia que a sua família já está salva. Todo dia, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, minha família está salva. Obrigado que esses aviões vão parar de voar. Obrigado. Estou brincando. Então, vai ter que cortar mesmo. Muito bem. Então, obrigado, dando glória. Quanto mais você dá glória e agradece a Deus em fé para aquilo que você já tomou posse, a sua fé vai se fortalecer. Diga, a minha fé vai se fortalecer. Dando glória a Deus. Mas, irmãos, olha também esse versículo, Provérbios 18:20. Provérbios 18:20 fala que do fruto da boca o coração se farta. Eu gosto demais disso aí. Provérbios 18:20 fala do fruto da boca o coração se farta. Isso é na Revista Atualizada, que é mais próximo ao grego nesse versículo. Do fruto da boca o coração se farta. Você quer que seu coração seja cheio de fé? E não só sua mente, mas seu coração? Então fique falando uma coisa muito. Quanto mais você falar, mais o seu coração vai estar cheio de fé. Então, você quer ter fé, por exemplo, vamos supor, na área financeira.
Então pegue as promessas na Bíblia, na área financeira, e fique falando essas promessas. Do fruto da boca, o coração se farta. Quanto mais você fala, mais você vai fazer seu coração cheio de fé. Tá certo? Então isso é como ter mais fé. Número 2, falar a palavra com a boca. Diga, falar a palavra com a boca. Tá, eu gostaria tanto, eu podia dar 5 horas agora de aula sobre isso. Mas não vai dar, eu vou poder falar talvez 1 minuto. Mas um dos segredos principais para você aplicar a fé com a sua boca. Você tem que liberar a fé com a sua boca. Diga, eu libero a fé, contra o problema, através da minha boca. Tá? Então aí tem muitos textos poderosos. Por exemplo, Josué 1,8 que fala, não cesse de falar deste livro da lei. Dia e noite é para meditar, é para falar. A Bíblia fala que em toda palavra que sai da sua boca é super importante. Provérbios 18, 21 fala assim, o poder da morte e da vida está na boca. Mateus 12, 37 diz assim, pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Marcos 11, 23 fala que se você não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz com a sua boca, então será assim contigo. Você tem que crer que se fará aquilo que você diz com a sua boca. 2 Coríntios 4, 13 diz, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso que falamos. Isso é 2 Coríntios 4, 13. Diga assim, a fé sempre fala. Romanos 10, 8 a 10 fala assim, tendo pois o mesmo espírito de fé, não, isso é 2 Coríntios 4, 13, Romanos 10, 8 a 10 fala assim, que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Deixa voar os aviões, é bom, que vão trazer milhares de pessoas aqui para converter. Então, Romanos capítulo 10, versículo 8 fala assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A fé sempre fala. A língua é poderosa, as nossas palavras movem Jesus ou o diabo, sabia disso? Tiago capítulo 3 fala que a nossa língua é o leme da nossa vida. Você aponta a sua língua para uma direção, a sua vida toda vai naquela direção. Você fica falando palavra de fé, você vai chegar lá. Isso é um segredo. As suas palavras dão ação para Jesus mover na sua vida ou dão ação para o diabo mover na sua vida, dependendo das suas palavras. Isso que a Bíblia ensina. Mas o terceiro segredo é praticar a palavra com as ações. A Bíblia fala que se você obedecer a sua palavra, você será como homem que edifica a sua casa sobre a rocha, né? A Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículos 22 a 24, que quem não pratica a palavra engana a si mesmo. O diabo, eu imagino um demônio fala para outro demônio, esse aí ele não pratica a palavra de Deus, então você não tem que nem preocupar em tentar enganá-lo, porque ele já está enganando a si mesmo. Ele ouve muita palavra, mas não move uma palha para procurar praticar a palavra. E a Bíblia fala que se nós não formos praticantes da palavra, nós enganamos a nós mesmos. Por exemplo, a pessoa confessar, eu estou curado, mas ela vai ter que, se ela tiver essa fé viva mesmo, levantar-se da cama e começar a louvar a Deus. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1, versículo 25, que quem ouve a palavra e a pratica, esse será bem-sucedido naquilo que ele realizar. E 1 Pedro capítulo 1, ele diz que a nossa alma é transformada pela obediência da verdade. É quando você pratica a palavra, que você libera a ação do Espírito Santo para transformar a sua alma. Porque lembra, seu espírito já foi transformado, já foi salvo. Seu corpo um dia será salvo. Mas nesse momento, você que já converteu, a sua alma ainda está sendo transformada. E para ela ser transformada, você tem que cooperar com o Espírito Santo. Você vai ter que obedecer a palavra, escolher obedecer a palavra. Talvez você diz, pastor Eibe, como é que eu não tento obedecer?
Eu tento obedecer, eu só não dou conta. Então, deixa eu te explicar. Quanto mais você fica ouvindo e recebendo e enchendo o seu coração, mais você vai ter forças de praticar. Então você tem que estar paralelamente fazendo duas coisas: ouvindo a palavra, e segunda coisa, esforçando para praticá-la e sempre pedindo a ajuda do Espírito Santo. Mas você deve fazer a sua parte de esforçar-se para obedecer. Se você ficar escolhendo, ficar decidindo e ficar se enchendo da palavra, você vai conseguir vencer nas coisas, uma coisa depois outra. As pequenas vitórias vão acumular e vão produzir grandes vitórias na sua vida. Então isso é um grande, grande exemplo, grande segredo. Agora, final da página 33. Vamos agora dar um exemplo sobre como aplicar a fé para tomar posse de uma promessa. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de temor, ou de covardia, ou de medo, qualquer uma dessas três palavras estão corretas, tá? Mas de fortaleza, ou de poder, tá? De amor e de moderação ou domínio próprio, tá certo? Então, Deus não tem te dado o espírito de medo, ou temor, ou covardia, mas Ele já tem te dado o espírito de poder, você já tem poder, Ele tem te dado o espírito de amor, você já tem amor, e Ele já tem te dado o espírito de moderação, ou domínio próprio, você já tem domínio próprio. Muito bem, então agora, para aplicar a fé em cima desta promessa, como fazer para aplicar a fé em cima dessa promessa? Vamos ver aqui na prática como fazer isso, tá? Eu preciso, número 1, crer que realmente Deus já tem me dado poder, amor e domínio próprio. E que Ele não me tem dado espírito de covardia, de medo. Eu não tenho medo, mas eu tenho poder, tenho amor e tenho domínio próprio. Tá? Segundo, eu tenho que falar e confessar isso constantemente com a minha boca. Eu tenho que ficar falando: não aceito medo, Deus não me tem dado espírito de medo, de covardia, eu não tenho medo de nada, maior é aquele que está em mim, e eu já tenho poder, eu já tenho amor, eu já tenho domínio próprio. Você tem que ficar falando isso com sua boca constantemente. E terceiro, praticar agora na sua vida esse poder. Eu já tenho poder, então tem um endemoniado aí, vou expulsar. Tem um doente aí, eu vou orar. Tem um desafio para dar um testemunho, ou para fundar uma igreja, ou para liderar uma célula. Eu tenho poder, eu posso fazer sim, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Tem que amar minha sogra, tem que amar meu vizinho, tem que amar aquele parente rançoso. Tem que amar, porque Deus já me deu o espírito de amor, então eu vou amar porque eu já tenho um amor. Tem domínio próprio. Olha, domínio próprio, irmãos, vamos falar a verdade aqui. Talvez esse é o maior desafio para todos nós, não é mesmo? Domínio próprio na hora de comer, domínio próprio na hora de dormir, alguns, ou de fofocar, ou de, enfim, né? Então, estamos chegando no fim aqui dessa fita. Que Deus abençoe e que Deus te dê a vitória. Lembrando que à medida em que eu creio, falo e pratico essa promessa, ela se torna uma realidade em minha vida, pelo poder sobrenatural de Deus. Deus nunca falha. Amém?